pessoal, esse é o podcast CoUniCast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente não vai começar o Conexão Universitária, nós iremos começar o CoUniCast. A gente passou por toda uma mudança aqui no Pão Diário Universitário para Conexão Universitária. Então, esse é o mais novo CoUniCast, que é o Conexão Universitária Podcast, mas com um novo nome, uma nova cara e também um novo livro, que é o Maturidade Espiritual. Então, se você conhecia somente o Conexão Universitária, volume 1 e 2, esse é o novo Conexão Universitária, Maturidade Espiritual, onde nós entramos em várias questões, né, mais teológicas, para trazer aprofundamento sobre tudo que o universitário cristão ele precisa saber e também trazendo de instrução para os cristãos na universidade. Então, eu espero que dessa forma a gente possa crescer juntos aqui em maturidade naquilo que o Senhor espera de nós também. E hoje a temática vai ser sobre fragmentado. E não, a gente não vai falar sobre aquele filme em que o personagem ele tem várias personalidades, mas a gente vai falar sobre algo muito importante, que a gente vive hoje num mundo em que as pessoas elas têm várias verdades, elas acreditam em várias coisas, e isso vai fazendo com que cada um permaneça dividido, né? Você pega o seu eu e divida em várias seções, então nisso aqui eu acredito nisso, naquele outro assunto eu acredito em tal coisa, então são várias verdades, e o que a gente quer trazer aqui é algo unificado a respeito de quem o Senhor é. Então, eu queria te convidar a você pegar um caderninho aí, anotar, porque eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa dessa conversa. E antes de apresentar o nosso convidado, eu queria te lembrar de duas coisas. A primeira delas é, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, queria te convidar a abrir sua loja de apps aí, baixar o Pão Diário Universitários e ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui no Ministério e também dos nossos parceiros, da BC2, da ESRIs, do The Bible Project. Então, tem muito conteúdo irado e a melhor parte vem agora. Tudo de forma gratuita. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora. E também, se você ainda não segue a gente lá, @coune.conexão universitária no Instagram e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui no Ministério. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou psicólogo, sou casado com a Renata, eu e minha esposa somos líderes de célula na Alcance Curitiba, então, e estamos aqui para mais uma gravação, para mais um podcast com vocês, e hoje eu tenho a honra, mais uma vez, de dividir essa mesa com um amigo do coração, o pastor Roberto Legário. Mano, seja muito bem-vindo mais uma vez, se apresenta aí para a galera. Legal que da última vez que eu vim ainda não tinha essa frase, sou casado, né? Que legal. Já mudou. Evolução, cara. A vida com Deus gera evolução, né? Olha aí, ó. E se o João conseguiu, gente, É isso aí. tenha fé no Senhor. Brincadeira. João é bênção demais. Gente, graça e paz ao seu coração. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. John, obrigado por me convidar para esse momento de mesa. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, daquilo que ele tem gerado no nosso coração. Para você que não me conhece, meu nome é Roberto Legário, eu pastorei uma igreja aqui na cidade de Lages, Santa Catarina, aqui é onde é frio e onde você vê no jornal que não para de chover faz um bom tempo. Moro aqui na Serra Catarinense. Hoje nós vamos aí para uma marca de 3 anos no pastorado da Igreja Harã. Temos construído uma comunidade de fé para a glória de Deus e pela graça de Deus. Também sou casado com a Andressa, que inclusive é amiga de infância do João, né? O mundo mesmo. Pequenininho, o João está lá em Curitiba hoje, mas os dois são gaúchos aí. Sou casado com essa mulher maravilhosa e juntos nós temos construído coisas pela misericórdia do Senhor e para a graça, né? Para a glória do Senhor. Então, gente, espero do fundo do meu coração que essa conversa seja produtiva e que você possa sair daqui com uma faísquinha acesa pela presença de Deus e por esse tema tão legal que a gente vai debater hoje. Muito bom, mano. É um prazer. O prazer é todo nosso ter você aqui mais uma vez, você que é nosso parceiro e que escreveu para esse novo livro, né? Eu não lembro Isso agora mesmo, quais
quais Também não devocionais lembro, mas você escreveu, aqui, ó. mas eu tenho certeza que saiu muita coisa boa aqui, porque, cara, você é um cara sensacional, mano. Então, Semana 16, página 57, o fruto do olha espírito. aí, ó. Aí, ó. Ó, galera, então se fosse você, já compraria, garantiria o seu e veria aí qual material que o Roberto escreveu. Bora para nossa Show de... temática, então. Bora, Traga. cara, show demais. Vamos lá. Cara, eu gostei que o autor do devocional, ele trouxe dois textos bem conhecidos para introduzir a Uhum, temática, né? O primeiro deles é Romanos 12, do versículo 1 e 2, que uhum, o apóstolo Paulo diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aos clássicos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu gosto de parar para pensar nisso, mano, porque a gente vai falar sobre divisões, né? Divisões, uhum, tipo, eu acredito nisso, nisso, naquilo, nessas meias verdades, mas uhum, aqui o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Roma, dizendo que eles têm que apresentar o corpo deles como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, ele traz esse contexto de uma entrega total, de uma entrega definitiva e não somente de uma parte. Eu acho que isso vai ser um ponto de partida para a gente conversar. E, ao mesmo tempo, outro texto muito conhecido nosso, tanto aqui no Counicast, mas também no nosso antigo Redimindo Profissões, sobre o que o apóstolo Paulo diz a respeito, né, lá na igreja, para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 10, 31, que diz: Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Trazendo essa motivação pela qual nós devemos viver, nos mover e existir em função do Senhor e não somente uma parte de nós sendo voltada para Ele. Então, eu queria iniciar a nossa conversa, mano, trazendo esse contexto de que a gente vive hoje um tempo em que o evangelho ele se tornou uma boa ideia para algumas pessoas. O evangelho, não só essa boa ideia, mas tem pessoas que têm acreditado em Cristo, mas de uma maneira somente moral, do tipo, cara, o evangelho é uma boa ideia, eu vou só deixar reservado para o Senhor essa área moral da minha vida. Então, só essa parte moral se converte, né? Então, eu destino somente uma uhum. parte de mim ao Senhor. Eu queria te perguntar, mano, e aí, o que você acha disso? O estilo de vida aí, né, moralmente correto, cara, é justamente falar sobre essa moralidade do nosso coração frente ao evangelho que é tão relativizado, né? Uhum, E ele chega a ser tão esvaziado de si mesmo na cabeça de algumas pessoas que ele se torna uma mera boa ideia, como você bem pontuou. E de boas ideias, cara, o mundo tá cheio. Como disse aquela velha frase, né? De boa vontade o inferno tá cheio, né? De boa vontade o inferno tá cheio. A questão, cara, é que a partir do momento que a gente enxerga o evangelho como uma boa ideia, nós passamos a colocá-lo num grau em que outras coisas que são passageiras também podem estar. Achar um uhum, emprego novo é uma boa ideia. Sair da comodidade, da minha casa e ir buscar renda para minha família é uma boa ideia, né? Fazer uma faculdade, se eu tenho essa capacidade, é uma boa ideia. Comprar uma roupa nova porque eu preciso de uma nova jaqueta é uma boa ideia, uhum, né? Montar um computador porque eu gosto de trabalhar com edições é uma boa ideia. Fazer novas amizades é uma boa ideia. Ter filhos é uma boa ideia. Mas todas essas boas ideias, se elas não são um caminho para algo maior, elas são uhum, vazias em si mesmas. E é por isso, João, que a gente vai encontrar tantas pessoas frustradas, e eu não tô nem falando de fora da igreja, mas dentro da igreja, pelo fato de que elas se acostumaram tanto com as boas ideias, sabe? E aí, trazendo para um âmbito mais eclesiástico, cara, é uma boa ideia você servir no ministério de serviço da igreja, sabe? É uma boa ideia você preparar uma pregação para a sua comunidade, é uma boa ideia você apacentar pessoas,
é uma boa ideia você ajudar a fazer um vídeo mais legal para o marketing da sua igreja. E todas essas coisas são boas ideias, mas que não preenchem aquilo que é o centro do evangelho no nosso coração. E muitas vezes a gente vai buscando, sabe, preencher um espaço que só o evangelho vivo e real, que não depende de obras, mas que sim frutifica em obras, pode preencher no meu coração. E aí eu vivo, cara, em busca de boas ideias. Cansei do ministério de som, agora eu vou para iluminação. Eu cansei da iluminação, então agora eu vou ajudar no marketing. Eu cansei do marketing, agora eu vou abrir uma célula. E a gente vive, sabe, tentando correr atrás de boas ideias. Cansei do meu emprego e a minha boa ideia agora é abrir uma empresa na internet. Tudo isso, cara, é bom, tanto quanto pode ser mal, mas é bom, em tese é bom. Mas não reflete aquilo que é a essência e o centro do evangelho. Então, o primeiro passo para que a gente entenda o porquê que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida fragmentada é porque nós estamos despejando todo o nosso vigor sobre boas ideias, quando nós poderíamos estar despejando todo o nosso vigor no centro de adoração ao Senhor, que frutifica em boas ideias, sim, mas sabe, a gente encontra um alvo diferente, um fim último que é muito mais interessante e mais importante, sabe? Então, o fim pelo qual eu sirvo o ministério na igreja é sim que a igreja esteja bem iluminada, é sim que o marketing seja bem feito, é sim que tenha boas pregações, boas canções, é sim que o instrumento seja bem tocado, mas acima de tudo isso, eu uso todas essas boas ideias como ponte para atingir um lugar muito mais alto, que é o lugar de adoração e de plena adoração. E, afinal de contas, né, é o que Jesus vai nos dizer, né, que o que ele espera de nós, ou o que o Pai procura, é adoradores que se levantem em espírito e em verdade. Então é necessário que a gente deixe de ser fragmentado nas nossas boas ideias, cara. Sabe? O mundo vai te dizer, seja disruptivo, faça um monte de coisa mesmo, você precisa, sabe, viver aquela rotina absurda que ninguém vive, toma 3 banhos de manhã, um gelado, um quente e um morno, depois você toma um café gelado e um quente também, e, cara, boas ideias, boas ideias. Eu não sei se tu percebe, João, mas, cara, atualmente, como a gente consegue passar a informação mais fácil, eu tenho a sensação de que as próprias boas ideias, elas estão se contradizendo dentro das redes, sabe? Dentro da nossa vivência. Porque, por exemplo, existe muito benefício em tomar banho gelado, tal como existe muito benefício em tomar um banho quente. E aí fica uma pessoa ali insistindo sabe, na tua cara, no teu Instagram, que você tá errado porque não toma banho gelado. E daí o outro vai dizer, não, você tem que tomar banho quente. Percebe como boas ideias, quando elas são o fim da nossa busca, elas se contradizem e muitas vezes nos colocam mais em um lugar de perdição, de dúvida, Sim. do que realmente de verdade e de encontro, sabe? Então é basicamente isso, cara. A partir do momento que a gente resume o evangelho é uma boa ideia, a gente tá dizendo que Jesus era só um cara que fazia boas frases, sabe? Um cara bom, um bom orador, o que falava coisas impactantes. Jesus não era só um cara que falava coisas impactantes, embora seja o maior orador que eu já conheci, né? Ele carregava uma verdade eterna. Você provavelmente já assistiu The Chosen, né? E The Chosen ele veio para mudar de uma vez por todas, cara, a nossa mentalidade a respeito do evangelho, porque agora você imagina o Jesus do The Chosen, você imagina os discípulos do The Chosen, você eu falo de Nicodemos, você lembra do Nicodemos do The Chosen. Com certeza, com certeza. E eu acho muito legal que aquela conversa que Jesus tem com Nicodemos, quando Nicodemos procura ele na calada da noite, e eles colocaram, quando Nicodemos pergunta, o que você veio fazer? E ele diz, eu vim falar de um reino dos céus, eu vim trazer o reino dos céus, um reino que não é daqui. Eu acho isso muito lindo, sabe? Porque aí Jesus apresenta um fim último pelo qual ele se move nas multidões, um fim último pelo qual ele prega, um fim último pelo qual ele caminha, um fim último pelo qual ele estuda, um fim último pelo qual ele é um exímio mestre, sabe? É algo maior do que as minhas boas ideias. E vou te falar uma coisa muito interessante. Por muitas vezes, para que floresça a perfeição de Cristo em nós, é necessário que as nossas boas ideias morram. Eu não lembro para quem eu poderia dar essa autoria, eu não lembro mesmo, mas existe uma frase que diz que nós estamos muitas vezes tão contentados com aquilo que é bom, que nós perdemos de viver aquilo que é excelente em Deus, sabe? Então, as nossas boas ideias, por muitas vezes, nos privam da excelência. Então, meu irmão, busque, claro, a sabedoria e o discernimento, busque tudo isso, busque estar antenado, busque estudar, mas não se permita cair no fim das boas ideias, porque se você começar a ser movido pelas boas ideias, você vai perder a essência
daquilo que realmente importa, sabe? Um dia você vai Sim. tomar banho gelado e no outro quente, você não vai saber no final das contas o que está acontecendo com você mesmo. E aí, cara, é um dos grandes pontos pelo qual, através do qual a gente consegue olhar para nossa geração, João, e ver Uhum, como a galera simplesmente já não sabe mais quem é, cara, sabe? uhum, Não sei quem eu sou, afinal de contas, eu não sei se eu tomo banho gelado ou quente. Eu não uhum, sei se eu como mais proteína ou menos proteína, eu não sei se cortar o carbo é melhor do que diminuir ou aumentar. Uns me uhum. dizem para aumentar, sabe? De boas ideias, cara, o mundo tá cheio. E é por isso que é interessante a gente se for, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Mas a gente ir pra um lugar de Cara, solitude da alma, né? é, isso é muito doido, mano, porque todas essas coisas elas não deixam de ser verdades, né? Quando você falou, por Fato, exemplo, do isso. banho, né? Ou, cara, tem muita verdade espalhada por aí. E eu vejo que, assim, existe uma necessidade sendo imposta sobre nós, que nós devemos nos posicionar sobre tudo. Então, Uhum. eu nunca vou esquecer, cara, porque daí, assim, nisso a gente vai se fragmentando. Então, questão política, a gente tem uma posição. A É. questão na universidade sobre tal assunto, eu tenho tal posição, é a minha linha teórica, ou é isso, ou é aquilo. São várias verdades. E aí a gente vai se dividindo em vários. E, Uhum. cara, quando eu lembro disso, eu tenho um pastor que eu sigo faz tempo já, o Victor Vieira, que fala bastante sobre escatologia. Eu Uhum. nunca vou esquecer, cara, uma vez ele postou um texto no Instagram e ele falou assim: eu não preciso me posicionar sobre tudo. Ele começou a É. escrever sobre aquilo e ele falou assim: cara, vamos ser sinceros, se você conversa com alguém que é posicionado sobre tudo, essa pessoa com certeza é chata. Porque assim, ela Uhum. não está disposta a ouvir, ela não está disposta a aprender, ela já tem uma posição formada sobre tudo, porque ela já se dimensionou em várias outras pessoas para ter essa Uhum. posição. E aí, quando eu olho para isso, cara, e como um psicólogo, né, a gente acredita na psicologia que o ser humano ele é um ser biopsico, social e espiritual. Uhum. Então, ele é um ser biológico, ele é um ser sociológico, ele é um ser psicológico e espiritual. Só que assim, cara, o que eu tenho visto é que muitas pessoas creem no evangelho Uhum. e colocam Jesus somente nesse lugar espiritual. Então, Sim. assim, o meu corpo, cara, eu não preciso jejuar, porque, cara, eu tenho o meu Jesus que eu encontro todo domingo, ele não me exige Uhum. que eu jejue. Ah, mas Uhum. eu não preciso mudar minha mente, eu não preciso mudar os meus pensamentos ou comportamentos, né, do âmbito psicológico, porque, afinal de contas, eu vou encontrar com Jesus no domingo. E eu também não preciso amar o meu próximo, né, porque, pô, Jesus que eu conheço está lá no domingo, né, eu não Uhum. preciso ser um ser sociável, que ame os outros, porque o Jesus que eu quero está lá no domingo. Eu queria te Uhum. perguntar, e aí, qual que é o problema disso, cara, na tua visão? Puxando só um ganchinho aí do final da tua fala, eu percebo muito isso, cara. As pessoas elas têm um senso de, elas querem compensar a falta espiritual da sua rotina com, às vezes, posturas exageradas na comunidade. Por exemplo, eu não oro todo dia, e eu acho que ir sexta-feira e orar 2 horas na reunião de oração da igreja vai compensar o fato de eu não orar todos os dias, sabe. Sim. Eu sou uma pessoa que não tem uma vida espiritual ativa com o Espírito Santo, eu não converso, eu não leio a Bíblia, mas eu vou lá e dou uma oferta melhor no domingo, achando que isso vai compensar o fato de que eu não oro, e o fato de que eu não estou É. jejuando e vivendo uma vida de santidade. Então, eh, meu pai sempre falou uma coisa interessante quando ele dava, por exemplo, palavras de oferta, né. Ele dizia: "Às vezes a gente questiona o nosso coração, o que é mais importante? Eu ser um ofertante fiel, sabe, ou eu ser uma pessoa que ora muito? O que é mais importante, eu ser capaz de pregar ou eu ser capaz de cantar adorações genuínas ao Senhor, cantar músicas de adoração genuínas ao Senhor?" E ele sempre disse que que a vida com Deus é como um pássaro de 2 asas, né. Um pássaro não voa só com a asa direita, tal como ele não voa só com a sua asa esquerda. Por isso que não é possível sermos espiritualmente fragmentados. Ou você é um pássaro que voa, ou você é um pássaro que não consegue sair do chão, entende? Então, ou nós estamos completos
ou nós não estamos. Você citou as imagens que a psicologia traz a respeito do homem, e isso é muito massa, é uma das conversas que eu mais gosto de ter, antropologia bíblica, sabe? Eu gosto muito dessa conversa. E eu já Uhum. vou adiantar aqui que muitos dos conceitos que eu vou usar aqui eu aprendi com o Jonas Madureira para não precisar ficar citando ele toda hora, mas inclusive essa nossa conversa você pode tem um livro chamado Inteligência Humilhada do Jonas Madureira. Eu sempre falo desse livro porque é uma ótima porta de entrada para questões teológicas importantes, inclusive para a antropologia bíblica e também para essa questão de as referências que nos tornam fragmentados, né? Uhum. E é legal, cara, porque você citou ali que, corrija-me se eu estiver errado, o ser humano é biológico, psicológico, social e espiritual, certo? Isso. Uhum. Então, é legal. E a Bíblia também utiliza imagens para falar do ser humano. Mas eu queria trazer uma breve reflexão e um novo conceito para o coração de você que está me ouvindo, cara, a respeito do que o homem é. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela usa imagens. Ela usa muitas vezes metafóricas, tá? E ela usa imagens para falar a respeito do homem. É legal você pensar, imagine agora você na frente de uma formiga, né, tentando dizer para ela o que que é uma formiga. Cara, ela não vai entender. E se de alguma Não. forma ela fosse capaz de entender um pouquinho, você usaria de metáforas e de É. imagens para dizer: "Você é corpo, então você é tangível e caminha", e por aí vai. E você usaria de imagens para dizer: "E você tem instinto". E instinto é como se você sabe que você precisa pegar a folhinha para o inverno, você sabe onde buscar comida, você vai usando imagens para explicar. Quando Deus olha para nós, ele também, a proporção é muito, sabe, na proporção Deus-homem, o homem é muito menor do que uma formiga. E é por isso que Deus precisa utilizar imagens. Só que muitas vezes nós olhamos para o texto e nós começamos a fazer uma soma. A gente começa a dizer: "Eu tenho corpo", sabe? "Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo". Mas nós não entendemos que as imagens que Deus usa na Bíblia, elas servem para refletir não o que temos, mas o que somos, João. Então, eu sou o coração, eu sou alma vivente, eu sou de natureza espiritual, né? Ou eu sou de natureza carnal, eu sou o corpo. E todas essas coisas, elas conversam e fazem de mim um ser humano, a criação de Deus, né? Então, não existe, João, para a gente, quando a gente fala aí já de uma perspectiva bíblica, como eu ter assumido essa postura espiritual que nós dizemos, né, de ser um seguidor de Jesus, Uhum. a minha vida psicológica, social, ela ir contra isso. Uhum. Entenda uma coisa, elas podem ser grandes desafios a serem vencidos, mas elas nunca vão vir contra a sua espiritualidade. São barreiras passíveis de você vencer espiritualmente. Eu gosto muito que o pessoal da Dizescope fala muito isso, o pessoal também do Ângelo Basso fala muito isso, de que o contrário de espiritual não é físico, é carnal, né? O contrário de Uhum. espiritual não é físico, é carnal. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus com aquilo que ele dizia, ele cria tudo, ok? Uhum. Daí ele pega lá o pó e ele cria o ser humano, e ele sopra sobre o ser humano. Deus cria todas essas coisas. E ele cria aquilo que é material. Então, aquilo que é material não é necessariamente fruto do pecado. Pelo contrário, aquilo que é material foi criado por Deus. O homem perverteu por causa do pecado. Então, só para que onde eu quero chegar, né, na pergunta do João falando todas essas coisinhas, cara. Eu quero te falar que a partir do momento que você procura exercer, você nasce de novo agora para uma natureza espiritual, o seu social, psicológico e biológico começam a entrar em processo de transformação. Perfeito. Todas as, sabe, por exemplo, quando o seu biológico está defasado, o seu psicológico sofre. Quando o seu psicológico está defasado, o seu biológico sofre. O João é psicólogo e está dizendo que sim, então é verdade. Concordo. Quando o seu social está defasado, o seu psicológico sofre. E muitas vezes um deles está defasado por causa do outro, né? É justamente por causa do outro. Agora, quando o seu espiritual está defasado, a base
a base, o fundamento, né, que deveria segurar todas essas coisas, está defasado. E, portanto, você está Uhum. por completo perdido, psicologicamente, biologicamente e socialmente. Nós vemos uma geração biologicamente perdida. Nós vemos uma geração psicologicamente perdida. E por isso nós vemos uma geração socialmente perdida, certo? Porque começa de dentro para fora, começa do indivíduo para com a sociedade. Então, se eu estou psicologicamente perdido, biologicamente perdido, eu estou socialmente perdido, somado a pessoas socialmente perdidas, e no final das contas, estamos todos perdidos, né? E aí, só que tem uma questão, cara, que a gente precisa entender. A partir do momento em que Deus cria o homem, ele cria um ser espiritual. Nós somos um ser Uhum. espiritual. Separe uma coisa no teu coração. Nós não somos seres celestiais, como anjos, como Deus, né? Como as criações de Deus que nós, as criações que você imagina no céu, né? Os anjos que estão ao redor do trono, Sim. todas essas coisas. Mas nós somos seres espirituais. Você, eu gosto de falar isso, cara. Já é uma conclusão última, mas para a gente chegar lá, talvez demore muito. Mas assim, já jogando a conclusão última da coisa, a sua decisão espiritual ou a sua vida espiritual, melhor dizendo, não decisão, mas a sua vida espiritual, você quanto ser espiritual é binário, é sim ou não. Uhum. Entende? Ou você é um sim de natureza espiritual, ou você é um não para natureza, e você é da natureza carnal. Não existe nasceu de novo e vive do outro jeito, entende? Então, tipo assim, no final das contas, os seus 80 anos de altos e baixos não é o que realmente, sabe? Deus não olha para 80 anos de altos e baixos. Deus olha para 80 anos que foram sim ou que foi um não. Porque 80, 100 anos frente a uma eternidade é nada. Então, ou a sua vida é um sim ou um não para o Senhor. E quando você está vivendo essa fragmentação, cara, você está vivendo uma vida de negação. Existe um pensamento que diz que existem milhares ou milhões de formas de errar. Milhões. Mas existe só uma forma de acertar, cara, sabe? Por exemplo, eu É. tenho um alvo, imagine que eu estou mirando num alvo e eu tenho que acertar o amarelinho lá. E eu acerto o amarelinho. Eu acertei. Não tem outro jeito de acertar. Agora tem milhões de Uhum. jeitos de eu errar. Eu posso É. jogar mais para cima, mais para baixo, para o lado, eu posso acertar em mim mesmo, eu posso, sabe? Tem milhares de jeitos de eu errar, mas só um jeito de acertar. Se a gente desconsiderar, e aí é importante a gente pensar nisso, cara. Você citou a psicologia, né, John? Legal, cara, que a nossa geração, o nosso mundo ocidental, cara, ele é muito influenciado, tá? Uhum. Eh, em ideais, e em política, em sociologia, em filosofia no geral, em teologia também. Ele é muito influenciado por 3 caras que foram muito grandes historicamente: Freud, Marx e Nietzsche. Esses 3 caras sempre foram conhecidos por serem os mestres da suspeita, como diria o Jonas. Os mestres da Uhum. suspeita. E eu acho muito interessante, John, que eles sempre instigaram as pessoas a suspeitar de tudo, né, cara? Então, suspeite das pessoas que estão ao seu redor, suspeite da sua empresa, suspeite daquilo que está acontecendo no mundo. E legal, sabe? Mas eu acho que é muito supérfluo e muito fácil você suspeitar das pessoas, sabe? É muito fácil suspeitar do João. Afinal de contas, eu humanamente tenho uma tendência a suspeitar de tudo e de não confiar e de não perdoar as pessoas. Agora, Sim. o grande apelo bíblico é muito mais profundo do que isso. Porque a Bíblia vai dizer para você suspeitar daquilo que é mais difícil para a gente suspeitar, que sou eu. E só quando É. você suspeita de si mesmo, cara, você é capaz de, então, buscar uma unidade psicológica, social e espiritual. Enquanto você Uhum. não suspeitar de si mesmo, você vai estar perdido, fragmentado, defasado, doente nessas áreas, sabe? Porque você não buscou estabilizar a sua espiritualidade. Então, o conselho que eu te dou é o conselho que a Bíblia dá: o coração do homem é enganoso. Então, suspeite de si mesmo, sabe? Talvez você seja nessa defasagem, psicológica, biológica, espiritual, o maior, vilão da história seja você mesmo. Talvez não seja o diabo, ou porque você está numa faculdade que as pessoas não acreditam no que você não acredita, ou porque você está num trabalho que te influencia. Não, cara. Talvez o grande vilão seja você mesmo,
por não suspeitar do seu próprio coração, que é enganoso. Uhum. Ou do próprio mal que você é capaz ou inclinado, né? Cara, o que mais me constrange disso tudo, mano, é porque quando eu comecei a estudar um pouco sobre cosmovisão bíblica, e eu me toquei de um fato, assim, que, claro, o problema do dualismo, ele é claro, né? A gente está aqui para provar disso até os dias de hoje, Uhum. vai continuar provando disso por um bom tempo, né, entre sagrado e verso secular. Inclusive, a gente já vai ter mais um episódio sobre cosmovisão cristã e cosmovisão bíblica aqui no Comunicast, mas somente daqui a algumas semanas. Uhum. Mas lendo sobre o assunto, cara, e o que a gente está falando dessa fragmentação da fé, e ele traz, foi o Michael Gorin que escreveu e o Craig Bartholomew, eles falam a respeito de como o islamismo cresce no mundo Uhum. porque ele não tem essa divisão, cara. Ele não tem essa divisão entre sagrado e secular. Tudo se torna sagrado para eles. Yeah. Então, por isso Uhum. que eles são tão fervorosos na fé deles. E aí isso é um tapa na cara, na nossa cara como cristão, da gente Isso. olhar para nós mesmos e a gente falar assim, cara, sério que eu vou viver um evangelho fragmentado assim, que somente o meu eu espiritual se converteu, mas meu eu psicológico ou social não se converteu, e aí que o nosso radicalismo ele choca, porque daí quando a gente é desafiado a permanecer nesse lugar de não fragmentação e de unificação, Uhum. assim como o apóstolo Paulo disse, né, que o vosso culto racional é esse, que a gente apresente o Sim. nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É olhar e falar Uhum. assim, cara, não é só o nosso espiritual, é o nosso corpo mesmo, e se necessário for, a gente vai morrer por isso. Sim. É de chegar, o nosso amor pelo Senhor, de chegar nesse lugar. Só que, cara, a gente vive hoje uma época em que a gente prefere definir quem somos e a nossa verdade a partir do que nós sentimos. Isso é algo que tem acontecido muito, e isso tem sido espalhado por toda a sociedade, seja com o cristão ou com o não cristão. Eu queria te trazer isso, cara, por esse motivo da verdade ela ser relativa, né? O tempo todo mundo tem a sua verdade, e as pessoas têm vivido várias vidas, e a partir do que tem Uhum. sentido e tudo mais, eu queria te pensar, cara, como que essa multiplicidade de pontos, assim, fragmentações de pontos de vista, eles podem se relacionar com uma falta de identidade, assim. O que que você acha? Cara, é muito legal a gente pensar que é muito legal mesmo a gente pensar nisso, que você não precisa ser cristão para chegar à conclusão de que existe uma verdade. E eu te digo isso olhando, por exemplo, para Sócrates, sabe? Para Platão, para caras ali que viveram antes de Cristo, né? Onde a mensagem do Deus a quem nós servimos ainda era um pouco fechada, ou bastante fechada no mundo do judaísmo, né? E esses caras conseguem chegar a conclusões de que o princípio do mundo, né, todas as coordenadas e tudo aquilo que eles percebem do mundo leva para uma conclusão. Existem verdades. E essas verdades, elas são absolutas por si. João, a gente precisa olhar, antes de olhar para como isso interfere na nossa vida, cara, olhar para o fato de que se se tudo é verdade, né? Se tudo é verdade, nada é verdade. Sim, com Porque certeza. se tudo é verdade, nós precisamos admitir ao mesmo tempo que tudo é mentira, porque é relativo. E se tudo é verdade, tudo é mentira ao mesmo tempo, não existe ordem, existe fragmentação, existe partidarismo. É por isso que a busca dos grandes pensadores da filosofia, até mesmo aqueles que não eram cristãos, no decorrer da história, é uma busca pela verdade. Porque se eu encontro a verdade, eu encontro aquilo que é um princípio imutável. A partir do momento que a gente admite que verdade é aquilo que eu acho, que eu sinto, que eu penso, nada mais é verdade. Um bom exemplo para falar sobre isso, por exemplo, é olhar para a arte.
A partir do momento que tudo é arte e que o fim da arte é ela mesma, nada é arte. Porque eu olho para aquilo e para mim não é arte, mas daí vem o Zezinho 22 e ele olha para aquilo e ele diz: "Não, isso é arte". Daí para Maria É, não é arte, daí para o Joãozinho é arte. Tudo é relativo, portanto nada é nada e tudo é tudo, cara. E quando nada é nada e tudo é tudo, isso não vai apenas contrariar os princípios teológicos, mas os próprios princípios físicos e químicos da vida, porque as coisas são definidas. A gente encontra definição química nas coisas, a gente encontra definição física nas coisas, sabe? Então, o princípio de que existe uma verdade, ele se reflete em tudo aquilo que é material e nos cerca. E isso é muito interessante. A partir do momento, então, que isso a gente não assume a verdade. E eu quero, inclusive, dar uma observação legal a respeito da verdade, cara, que é por interessante. favor. Como cristãos, nós somos muito preconceituosos, sabe? Mas muito, João. A gente é muito orgulhoso, cara. A gente é muito orgulhoso, tá? É muito orgulhoso. Sabe por quê? Porque a gente conhece a verdade e a gente acaba olhando para todos os outros lados e condenando tudo, como se a gente não pudesse encontrar referências da verdade em outros lugares. Existe um Uhum. princípio filosófico, inclusive, que eu aprendi com o Jonas Madureira, e tá na Inteligência Humilhada, que é o princípio de que somente aquele que conhece a verdade é capaz de olhar para fragmentos dela e reconhecer. Uau, muito Vou te bom. dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu não manjo nada de relógio, cara. Se eu pegar um Rolex original de 300 mil reais na minha mão e um Rolex muito bem feito, que foi feito para ser igualzinho, eu não vou saber Uhum, diferenciar nada. Porque a pulseira é igual, o vidro é igual, a uhum. estética e as cores são iguais. Eu entrego isso na mão de um camarada que entende, em 10 segundos ele me diz: esse é o original e esse é o falso. Ele vai me dizer: o vidro é igual, a carcaça é igual, a bateria é igual, mas o ponteiro gira diferente. Sei lá, ele vai entendeu? Ele vai entender que existem fragmentos de verdade, mas como um todo, aquilo não entrega a verdade original, certo? Então, olha que interessante isso, cara. Nós, como cristãos, entendendo que a gente conhece a verdade que é Cristo, em tese, nós seríamos os únicos capazes de olhar para o budismo, por exemplo, João, e ver o que que é a verdade que eles falam. E onde que a verdade Uhum. acaba? Isso é muito interessante, cara. O que que o muçulmano diz que está certo, e onde que a verdade dele acaba, e por que que a verdade dele acaba e eu não creio no que ele crê. Aham. Isso não é motivo para a gente ficar confuso, pelo contrário, é para a gente ser mais sábio, discernir o que é bom e o que é ruim. Só que a gente Perfeito. foge disso, cara. E aí a gente acaba sendo muito mais influenciado por essas frentes, pelo fato de que a gente não discerne as verdades que carregam, e ao passo em que eu não discerno a verdade, eu não sou capaz de discernir a mentira. Entende? Então é legal a gente olhar para isso, cara, e começar a contemplar a vida, o mundo, a terra, a criação, as pessoas, o caos, o problema, as soluções, o bom, o ruim, o profano e o divino. Começar a contemplar essas coisas na ótica de quem conhece a verdade, é capaz de discernir a mentira. É Uhum. uma Mas prática que a gente pode começar a fazer. para isso leva tempo, né? Exatamente. Sabe, João, leva tempo e vida com Deus, cara, mas eu creio que a verdade é progressiva, mano. Tu entende, João? Eu não me batizo nas Entendo. águas e ressuscito super crente, mano. Entende? Não ressuscito longe de toda tentação, pelo contrário. Ali começa uma jornada de transformação. E é por isso que nós precisamos estar sempre na postura de humilhação. Reconhecendo, não é nem, eu não tô nem te falando para se humilhar. Eu tô te falando para você reconhecer que você já é humilhado porque você é pecador. Entendeu? Acabou aí. Entendeu? Eu tô te falando que você é miserável. E é essa postura de miserável que é dolorosa pra gente, cara. E não é uma coisa que eu tô te falando como se eu já tivesse passado por isso. Não. É uma coisa que todo mundo vai enfrentar durante a vida. E a vida inteira. Como, uma caminhada em busca da verdade, cara. Em busca de compreender. Não existem discussões teológicas dentro da igreja porque as pessoas se odeiam. Mas é porque existe uma preocupação em encontrar uma verdade. E existe uma verdade. Existe. Uhum. Existe essa verdade, sabe? Eu gosto muito do pensamento que diz que a opinião, João, a opinião é o meio termo da ignorância e da verdade, sabe? Ou você é ignorante de alguma coisa,
ou você conhece a verdade, ou você tem uma opinião. Porque quando eu te falo que Jesus morreu na cruz para te salvar, não é uma opinião do Roberto, é verdade. Agora, quando eu te digo Jesus vestia preto e rosa e ele tinha o cabelo longo ou Aham. curto, é uma opinião do Roberto, Uhum. entende? Então a gente precisa saber discernir o que é verdade para que a gente não relativize até mesmo o que é ser igreja, o que é ser crente, o Uhum. que é ser um seguidor de Jesus e por aí vai. Mas agora, João, trazendo para a questão de como tudo isso, né, vai influenciar na minha fragmentação ou na unificação do meu ser em Cristo, tá? Eu vou separar em 3 conceitos, cara, essa conversa contigo, a respeito de 3 influências relativistas Perfeito. ou 2 influências relativistas que nos tiram e uma influência que te coloca no prumo, tá? A Uhum. primeira Manda ver. influência que nós temos uma tendência é a autorreferência. Alter vem de outro e referência vem de é referência, né? Se basear no outro, né? Se inspirar no outro ou viver de acordo com a opinião do outro. Isso é autorreferência. A primeira referência que nós temos e que por muitas vezes nos arranca da referência do que Deus é e o quer da nossa vida, é justamente a referência do outro, João. É quando eu muitas vezes sou criança e eu sou extremamente frustrado porque os meus sonhos não são compatíveis com o do meu pai. Por exemplo, meu pai quer que eu seja médico e meu sonho é ser engenheiro. E aí vai aquela história que você já ouviu com certeza, que diz que um certo rapaz, o pai dele queria que ele fosse médico e ele queria ser engenheiro, e aí ele se forma em medicina e no dia da formatura ele entrega o diploma e diz: "Pai, seu diploma está aqui, agora eu vou fazer engenharia", sabe? Aquela velha história, mas que acontece dentro de muitas casas. É Essa verdade. autorreferência começa dentro da casa, do princípio do nosso lar. Entenda uma coisa, os pais servem para apontar um norte em Cristo e influenciar para Cristo. Mas os pais nem sempre vão enxergar o filho como Cristo está enxergando. É por isso que muitas mães não compreendem quando um filho abandona a ideia de ser um multimilionário para se tornar um missionário, tu entende? Então, Uhum. a autorreferência é uma necessidade do nosso coração, mas ela não é tão forte quanto no momento que a gente começa a se envolver com aqueles que são de fora, João. Porque daí a gente começa a ir para a escola, e na escola meu amigo usa Nike, e eu quero usar Nike porque meu amigo usa Nike. Quem não usa Nike tá errado. Na escola, eles vão me dizer que eu preciso escutar Restart, e daí você escuta Restart, porque tem que escutar Restart, cara. Na escola vão te dizer que você tem que jogar futebol, porque se você não joga futebol, você é isso ou aquilo. Na escola vão te dizer que Uhum. você é burro, porque você não leu o que eles já leram. Na escola vão te dizer que você é pobre e não tem futuro, porque você não tem capacidade de comprar o que seus amiguinhos dizem que você tem que comprar. Na escola sabe, a escola vai trazer esse primeiro contato mais bruto com a autorreferência, sabe? Aí, muitos pais vão começar a perceber comportamentos nos seus filhos que eles vão dizer: "Poxa, mas eu não ensinei isso para meu filho. Poxa, mas da onde está saindo esses pensamentos? Da onde que está vindo essas influências? Poxa, mas o meu filho é criado na igreja. Nós educamos, nós fazemos tudo que a gente precisa dentro de casa para que ele tenha convicção. Uhum. Mas ele ainda assim carrega influências externas. O que está acontecendo? Seu filho está num meio social. E como todo e qualquer ser humano, ele está sendo influenciado pelo meio ao qual ele é inserido. Você sempre vai ser influenciado pelos meios ao qual você está inserido. Sempre, sempre, sempre. E muitas vezes a gente percebe isso. A gente percebe que a gente está sendo muito influenciado pelos outros. A nossa geração percebeu isso, João. A nossa geração. E talvez uma geração para trás aí, sabe? Percebeu Uhum. que não queria mais viver de acordo com a referência dos outros. Eu quero ser agora o que eu, Roberto, tenho vontade de ser. Uhum. E isso é um erro gigante, cara. Porque no ato de eu querer me libertar daquilo que eu julgo ser problemático, que é viver para agradar os outros, que é viver para satisfazer os outros, e muitas vezes me sinto perdido em mim mesmo, e eu digo: "Poxa, agora eu vou ser o chefe do meu próprio eu", Uhum. muitas pessoas não entendem, e você só vai entender isso olhando biblicamente, que você só tá trocando de tirano, sabe. Você Uau. tá trocando as suas mãos de tirano. Antes você estava sobre a tirania dos outros, e agora você está adentrando a tirania de si mesmo. E agora, João, nossa geração tá começando a perceber, ou já começou há um bom tempo,
que o que eu sinto nem sempre vai me levar para a verdadeira alegria que dizem que levaria. O que eu Uhum. penso nem sempre vai me levar para o lugar de satisfação que eu pensei que eu alcançaria. Eu pensava que o ter mais seria o sucesso e eu tô triste. Eu pensava que ter mais pessoas ao meu redor seria o sucesso e eu continuo triste. Eu pensava que se eu fizesse a minha própria vontade eu seria livre, mas eu tô preso em mim mesmo, porque o meu coração é enganoso, porque eu sou Uhum. miserável. E aí, ao invés de você estar perdido na influência dos outros, você está perdido na sua própria referência. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, é muito difícil, muito mais difícil do que você se libertar do julgamento dos outros. Inclusive eu te recomendo o Tim Keller Ego Transformado. Muito Sensacional. mais difícil de você se libertar do julgamento dos outros, é você se libertar do auto-julgamento, cara. É você se libertar daquilo que da própria tirania do seu próprio eu que vai dizer: Uhum. "Poxa, mas eu, o lírio dourado do Senhor, vou limpar o banheiro da minha igreja", sabe. Querubim na terra. O que vão pensar de mim? Esse pensamento de o que vão pensar de mim não é medo da reprovação dos outros, é o teu próprio ego que tá te apontando isso. O Tim Keller ainda vai dizer uma coisa que eu acho muito interessante. A gente costuma acusar aquele pensamento, né: "Nossa, magoaram meus sentimentos. Magoaram, tô triste porque feriram os meus sentimentos, as minhas emoções". O Tim vai falar que seus sentimentos continuam no lugar que eles estão. Não é possível ferir sentimentos, o que tá machucado é o teu ego, né. É. O que dói não é a emoção e nem o sentimento, o que dói é o ego. O teu ego dói. Quando você acha que precisa ter um valor aos olhos dos outros, né, você se enxerga olhando no espelho como um lírio e você percebe então que você não é um lírio aos olhos das outras pessoas. E aí, cara, você começa a ter frustrações e da mesma forma, crise de identidade. As 2 frentes vão gerar crise de identidade na sua vida, sabe. As 2 frentes vão gerar crises do quem eu sou, o Uhum. que que eu tô fazendo, qual é o meu propósito, qual a minha identidade, pra onde que eu tô indo e o que que eu tô fazendo. Jeremias 17:9 ao 10 diz: "Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto". Desesperadamente, desesperadamente. Quem poderá entendê-lo? E aí vem um dos textos mais bonitos da Bíblia, onde através de Jeremias Deus vai dizer: "Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os Uhum. pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações". O legal é que esse "eu sondo os corações", cara, ele vem de uma frente do hebraico que seria traduzido literalmente como perscrutador, é uma palavra chata de falar, perscrutador. Esse cara ou essa função é daquele que sai num lugar escuro, sabe, com uma luz à procura de alguma coisa, ao encontro de algo. O que Deus está dizendo é: o teu coração é escuro e o teu maior desafio não vai ser conhecer o outro, mas conhecer a si mesmo. Uhum. Mas eu sou como um perscrutador. Eu sou capaz de, com a luz, explorar o teu coração. E aí, João, a gente entra para resposta. Se eu não posso viver debaixo da referência dos outros. Perceba uma coisa, referência dos outros aqui, a gente não tá falando que você não pode se inspirar em coisas maravilhosas, Com tá? Mas a gente tá certeza, falando com por gente favor. a gente tá falando com gente madura, né. Você sai da ego referência, você desinfla o seu ego, e você vai de encontro à última das referências, né, que é a referência, que é referência ter Deus como sua referência, daquilo que você é e daquilo que você se tornará. Uma Numa frase que talvez centralize aquilo que eu quero te dizer, é que Deus pensa algo sobre você, sabe. Uhum. Deus pensa algo sobre você. Talvez eu vou usar o meu próprio exemplo, tá. Eu me olho no espelho, eu vejo o Roberto, e Uhum. eu vejo o quão limitado eu sou, ou eu vejo aquilo que eu acredito que eu sou. Eu vejo aquilo que os meus títulos dizem que eu sou. Eu vejo aquilo que disseram pra mim que eu sou. Eu vejo aquilo que as pessoas constantemente me dizem que eu sou. Eu tenho uma imagem que no decorrer de toda a minha vida foi construída, a respeito de quem eu sou, e hoje eu me olho no espelho e eu vejo essa imagem. E por muitas vezes as pessoas se satisfazem nessa imagem. E é por isso que numa semana tem gente que é emo, e na outra semana é carro É. rebaixado e funk, e na outra semana é mega funk.
A evolução do funk é o mega funk, bro. E, e depois, na outra semana, ele é isso, na outra semana ele é aquilo. É uma constante necessidade, cara, de se encontrar. E essa necessidade de se encontrar, é importante você entender que você é incapaz de se encontrar, senão pelo apontamento do perscrutador, ou Uhum. daquele que é capaz de sondar o teu coração. E aí, ao invés de você começar a esconder a poeira do teu coração e os lugares obscuros que você finge que não estão ali, você entendendo que, se entregando ao Espírito Santo, ele não vai vir sondar como outra pessoa, um ser humano, sondaria para te acusar, ou para te dizer que Uhum. você é fraco, ou para te dizer que você é problemático, ou simplesmente para apontar os seus erros. Você começa a entender que esse perscrutador, ele não está entrando no teu coração como um acusador, mas como aquele que é capaz de encontrar a tua essência no meio das tuas perdições, das tuas Uhum. emoções problemáticas, dos teus sentimentos errados, daquilo que foi construído no decorrer de muitos anos a respeito de quem você é. E ele vai limpando e lavando. E quando você entende, então, que a função do Espírito no nosso coração é sondá-lo, a fim de que haja transformação e não acusação, aí vai entrar uma coisa importante. Aí vai entrar um sentimento elementar e muito lindo, que é o sentimento do salmista que diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Né? É. Quebranto meu. E aí tem a musiquinha, quebranto o meu coração, né? Transforma-me conforme a tua palavra, sabe? Cara, e isso é muito lindo, porque aí você começa a mudar de personalidade, João. Sabe por quê? Porque ao invés de você ter medo daquilo que Deus veja aquilo que você escondeu no seu coração, você começa a ter desejo para que ele encontre o problema. Uhum. É. Sabe? E é só essa postura de humilhação, cara, de miséria. E não é se humilhar, é entender que você já é humilhado. Não é se tornar miserável, é entender que você já é miserável e você é totalmente necessitado. Você precisa Perfeito. de Deus, cara. Você precisa que ele seja capaz de sondar o teu coração e puxar lá de dentro. Talvez esteja muito encoberto, sabe? Talvez esteja muito escondido. Talvez você nem lembre mais de quem você é, mas ele possa puxar isso para fora e começar a trazer transformação para o seu coração. Para terminar essa parte, né, essa fala, João, eu não gostaria que acabasse aí, cara, sem eu falar sobre um texto muito interessante, que é o texto Perfeito. ali de Mateus 16, cara. E eu acho que a gente consegue fechar esse pensamento com chave de ouro. Mateus 16 é um texto que diz que Jesus estava indo para a região da Cesareia, e ele estava com seus discípulos, né? E ele perguntou para os seus discípulos: "Quem os outros dizem que é o Filho do Homem?" É um versículo Uhum. chave aí que todo mundo conhece. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus perguntou: gente, mas e vocês que andam comigo, que dormem comigo, que comem comigo, sabe? Que ouvem tudo que eu falo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, o grande Pedro, o usado Pedro, ele vai se levantar e vai dizer: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus afirma uma coisa para Pedro que é o centro de tudo isso aqui, ó, que a gente está conversando, tá? Jesus afirma: bem-aventurado é você, Pedro. Bem-aventurado, feliz é você, Pedro. Mas aqui, eu até tô falando Pedro, mas aqui é Simão, né? É. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, você é feliz. Sabe por que você é feliz, Simão? Porque não foi carne nem sangue que te Uhum. mostraram o que você acabou de me dizer. Mas foi o Espírito, o próprio Espírito que te convenceu. Foi o Pai que está nos céus que te mostrou. E isso revela uma coisa muito interessante, cara. Revela que o Pai que está nos céus pensa algo sobre nós. E mais do Uhum. que isso, ele pode nos ensinar a enxergar as pessoas como ele enxerga. Tal como ele ensinou Pedro a enxergar o Cristo como ele enxergava. E aí nem é esse o ponto mais legal do texto. O ponto mais legal do texto para mim, claro, é quando Jesus continua a fala dele e ele diz assim, ó: "Eu também te digo que você é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Sabe o que está acontecendo aqui? É uma ligação. Olha o que Jesus está fazendo. Quem eu sou para vocês? Pedro, Simão levanta a mãozinha e diz: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Uhum. Aí Jesus aponta: "Não foi outra pessoa, senão o Pai que te mostrou isso." E assim como o Pai te mostrou isso, Simão,
Presta atenção, Simão. Assim como o Pai te mostrou isso, eu quero te mostrar alguma coisa que o Pai me mostrou sobre você. E para mim, Simão, tu é Pedro. Simão era Simão até aqui, tá? Jesus dá novo nome, Jesus dá novo significado para Pedro. Jesus Uhum. ressignifica Pedro. O que eu aprendo com isso? Que Deus enxerga algo em você. Porque para os discípulos que estavam ali, Simão era Simão. Quando ele se olhava no espelho, ele era Simão. Quando ele estava no meio familiar dele, ele era Simão. Quando ele ia para Cesareia, ele era Simão. Voltava para Jerusalém, ele era Simão. Todo lugar ele era Simão. Mas quando Deus olhava para ele via Pedro. O que isso significa? As pessoas enxergavam um Simão impulsivo. Deus enxergava um Pedro ousado. As pessoas enxergavam um Simão pescador, que cheirava a mar. O cara entendia o que ele estava fazendo. Esse era o ofício da vida dele. Jesus enxergava um Pedro pregador. Perceba, ser pescador não é um problema. Mas nem sempre é a essência daquilo que Deus te chamou para ser. Olha que interessante. O mais interessante, a chave de tudo isso, meu irmão, que eu quero que você entenda é: talvez você se olhe no espelho e você se veja Simão. E você acha que isso é tudo. Eu quero incentivar o teu coração, do fundo do meu coração, a buscar aquilo que Cristo pensa a respeito de você. A buscar o entendimento daquilo que Deus revela a teu respeito. Sabe, para Simão era de que ele era como rocha. E que Deus estava confiando nas mãos dele um grande princípio daquilo que nós somos hoje, igreja. Para você, eu quero te incentivar a buscar o que Deus pensa de você, acima de Uhum. todas as suas Muito bom. referências externas, mas acima, principalmente, de você. Eu quero te fazer um convite para que você pare de projetar a si mesmo, sabe? É uma tarefa muito difícil, que todo mundo passa perrengue para isso, sabe? É verdade. Mas pelo menos uma vez agora, sabe, ao invés de você orar para que Deus te permita ser quem você acha que deve ser, eu queria te convidar a sair desse momento aqui e orar. E perguntar: Uhum. Senhor, o que você enxerga em mim? Senhor, talvez eu tenha boas ideias a respeito de mim. Talvez eu tenha boas ideias a respeito do meu futuro, mas eu não quero boas ideias. Porque Elon Musk tem boas ideias. Jeff Bezos tem boas ideias. Senhor, eu quero o que você enxerga em mim. Uhum. Ensina-me a me olhar no espelho e ver o que você enxerga em mim. Por mais que isso seja frustrante para minha família, e por mais que isso seja frustrante para os meus amigos, e acima de tudo, por mais que isso seja frustrante para mim, permita-me ser Pedro, Deus, sabe? Permita-me compreender o que tu tá esperando de mim. Permita-me compreender o que o Senhor enxerga em mim. Sonda o meu coração e me conhece. Eu acho que esse é o grande centro da mensagem. É o grande princípio para que você deixe de Uhum. viver uma vida de fragmentação. Perfeito. Bom demais, mano. Bom demais. Dá até para fazer um apelo aí, quem quiser aceitar Jesus, É, pô. né? Glória a Deus, mano. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar tudo de essencial que era para falar aqui, né, nessa temática. E assim como o Roberto falou, quero te incentivar a você não viver uma vida dividida em setores, mas viver uma vida integral. Eu gosto de pensar, mano, que nem todos foram chamados para o ministério integral, mas todos foram chamados integralmente para se entregar a Ele. Eu gosto de falar isso, cara, porque esse é o coração, né, de alguém que vive de uma forma completa, inteira para o Senhor e não somente com sua intelectualidade, com, né, a sua espiritualidade, mas sim você por inteiro, por completo, de volta ao Senhor e entregue a Ele. Então, Roberto, irmão, muito obrigado, cara, pelo teu coração, por você compartilhar conosco um pouco, né, de uma porção das Escrituras a respeito desse assunto. Que Deus continue te usando aí para tocar a vida de muita gente, mano. E obrigado também você que ficou com a gente aqui até o final. Espero de verdade que você tenha sido encorajado por essa palavra e que ela tenha te motivado a você sair daqui e ter um tempo de oração, de entrega ao Senhor, falando: Deus,
que você se revele a mim como nunca antes, mas que eu também possa me rasgar diante do Senhor de uma forma completa, sem reservas. Fechou, meu mano? Amém. Gente, Deus abençoe. Joãozão, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E busque ser aquilo que aquilo que o Senhor espera de você. É bom demais. Às vezes é doloroso e o caminho é mais árduo, mas é bom demais. E outra, você vai construir uma vida muito mais perseverante. Você vai aprender o que é perseverar. É justamente saber para onde que está indo que vai te fazer permanecer fiel nos momentos de tribulação e de naufrágio, né? Perfeito, mano, perfeito. Tamo junto demais. Gente, que Deus abençoe vocês e até o próximo Conecast. Tamo junto, é nóis. Até mais, galera. Falou! Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @couni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.